Graça e paz a todos, que Deus abençoe você e sua casa, sua família. Hoje, nosso EBD é um pouco diferente. É online, mas é especial. Hoje vamos estudar um tema que, se não passamos, em algum momento nós vamos passar. E se não conhecemos alguém que passou, vamos conhecer alguém que vai passar por isso. Então, é um tema para a gente ir lá, o favoritar e guardar em nosso coração para poder estarmos sempre relembrando. E é isso que nós vamos fazer hoje. E essa programação, ela já foi transmitida no dia 2 de maio de 2021. Foi um momento muito difícil para todos nós, momento em que morria centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então, só que é um tema que é recorrente em nossa vida. E se não passamos, em algum momento nós vamos passar. Se não temos ninguém que esteja passando por isso agora, em algum momento nós vamos ter alguém passando por isso. Então, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho e vamos neste momento para um belo estudo que nosso pastor Arno preparou para nós e que é de grande valor para todos nós aprender. Antes disso, vamos orar para entregar a Deus esse momento, essa programação, e para que Deus nos dê instrução para que a gente possa absorver o máximo possível das orientações que o pastor Arno, que inspirado por Deus, vai nos trazer. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Abençoa, Senhor, o pastor Arno, Senhor, que abra, Senhor, as mentes, para que as pessoas consigam absorver, Senhor, a tua palavra, Senhor. E aquelas pessoas que estão passando um momento difícil, Senhor, que esse estudo, Senhor, seja de bom proveito para elas, Senhor. E que através desse estudo, através desse EBD, elas venham, Senhor, a confortar os seus corações. Nesse momento eu oro, Senhor, por todos os enlutados, Senhor, que o Senhor entregue paz, Senhor, aqueles que estão neste momento passando por um luto, Senhor. Senhor nosso Deus, eu peço também, Senhor, que o Senhor nos dê orientação e direção para que nesses momentos a gente possa, Senhor, saber confortar essas pessoas também. Senhor, nos abençoa, nos guarda e abençoa, Senhor, aqueles que neste momento vão ouvir a tua palavra. E te entrego mais uma vez o pastor Arno. Obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor deu, Senhor, na vida dele, Senhor, por ele ser uma pessoa que é de Deus, Senhor, que é guiada por ti. E assim nós queremos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, vamos para o nosso estudo. Luto. Como lidar com isso? Então, como lidar com isso? Como lidar com o luto, né? Então, na tela seguinte, nós vamos ver exatamente o luto no judaísmo, né? Algumas orientações sobre como é que funciona com o judeu, né? O judeu, ou o judaísmo, melhor dizendo, tem essa longa história de vida, né? Vários milênios, muito tempo mais do que nós no cristianismo, que são 2000 anos, mais ou menos. O judaísmo tem muito mais do que isso. Então, e através dessa história, o judaísmo, os judeus, os líderes, principalmente, trouxeram ensinamentos que estão, digamos assim, influenciando o mundo, talvez, de muitas formas, hoje ainda, por causa do seu conhecimento íntimo das realizações e pontos fracos do ser humano, na sua grandeza, sua franqueza, sabiamente, o povo judeu procurou, então, ao longo desses períodos, gradualmente e também sabiamente, levar o povo a uma conduta, a uma prática também na questão do luto. Como expressar a dor e como é que fazer para liberar com calculada regularidade as tensões interiores causadas pelo luto. Então, a religião judaica fornece uma abordagem lindamente estruturada sobre o assunto. A sensibilidade da Torá, juntamente com a experiência religiosa acumulada ao longo de tantos séculos e milênios, ensinou o povo judeu como lidar melhor com a situação do luto. Foi somente com o surgimento da psicologia moderna, com suas ferramentas científicas,
e experimentação controlada que o valor dessa estrutura no sofrimento foi reconhecida, já praticada, de alguma forma, no judaísmo há muito tempo. O rabino Joshua Lot Lippmann, ele nasceu em 1907 e faleceu em 1948. Eu estava pensando nisso, ele foi meu contemporâneo, porque eu nasci em 46, ele faleceu em 48, e eu acho que nós não nos encontramos, mas tivemos 2 anos, então fomos contemporâneos por 2 anos, pelo menos, né? Ele nasceu em Hamilton, Ohio, e faleceu em 1948 em Boston, Massachusetts. Ele escreve no seu livro Paz de Espírito, e aí nós vamos ver na tela aí o que ele escreve. A paz Então, as descobertas da psiquiatria de como é essencial expressar em vez de reprimir a dor, falar sobre a perda com os amigos e companheiros, mover-se passo a passo novamente da inatividade para a atividade, nos lembra que os antigos mestres do judaísmo, com frequência, tinham sabedoria intuitiva sobre a natureza humana e as suas necessidades, algo que a nossa era mais sofisticada e liberal esqueceu. O judaísmo tradicional, na verdade, teve a sabedoria de delinear quase todos os procedimentos para o estado de pesar que levam em conta a saúde, que a psicologia contemporânea aconselha, embora o judaísmo naturalmente não possuísse as ferramentas para o experimento científico e o estudo sistemático. Então, o que ele nos está querendo dizer aqui é que a prática do judaísmo já tinha algo a ver com aquilo que a psicologia moderna, contemporânea e com muito mais recursos está dizendo nos dias de hoje. Então, a tradição judaica, dessa forma, proporcionou uma libertação gradual do sofrimento e ordenou 5 sucessivos períodos de luto. Nós vamos entender esses 5 sucessivos períodos de luto e que se encaixa tão acertadamente no ciclo de luto que alguns afirmam que as leis de luto são descritivas em vez de prescritivas. Então, os 5 estágios do luto, né? Vamos aí ao primeiro estágio. O primeiro estágio é entre a morte e o sepultamento, quando a dor é mais intensa. Durante esse tempo, não apenas as amenidades sociais, como até as exigências religiosas positivas foram canceladas em reconhecimento ao estado de espírito do enlutado. Primeiro estágio, portanto, é esse. Segundo estágio consiste nos primeiros 3 dias após o funeral. Dias devotados a choro e lamentação. Durante esse segundo estágio, o enlutado nem sequer responde aos cumprimentos e permanece em sua casa, exceto sob circunstâncias especiais. É um tempo em que se desencoraja até visitas ao enlutado, pois é cedo demais para consolar os enlutados quando a ferida ainda está tão recém-aberta e tão fresca. O terceiro estágio, que é o chamado de Shivá, são os 7 dias seguintes ao sepultamento. Esse período de 7 dias inclui os primeiros 3. Durante esse tempo, o enlutado emerge do estado de luto intenso para um novo estado de mente, no qual está preparado para falar sobre a sua perda e aceitar consolo de amigos e vizinhos. O mundo agora se amplia para o enlutado, embora ele permaneça dentro de casa, expressando a sua tristeza por meio de observâncias de comportamento. Quais são essas observâncias? Sentar-se num banco mais baixo,
usar sandálias, abster-se de se arrumar e recitar o texto sagrado. São esses procedimentos que ele adota nesse período. Seus conhecidos vão à sua casa para expressar solidariedade ao sofrimento. O gelo interior, que vem com a morte do seu parente, agora começa a derreter. O isolamento do mundo das pessoas e o retiro para dentro de si mesmo, agora, de certa forma, relaxa e a normalidade, aos poucos, começa a retornar. Aí chega o quarto estágio. O quarto estágio é o Sheloshim, que corresponde aos 30 dias que se seguem ao sepultamento. Outra vez, esses 30 dias incluem o período do Shivá, que são 7 dias. O enlutado é encorajado a sair de casa após a Shivá e aos poucos retornar ao convívio social, sempre reconhecendo que ainda que não passou tempo suficiente para assumir as relações sociais plenas. O corte de cabelo ainda é proibido para os homens. Quinto estágio, que é o último dos estágios. Quinto estágio é o período de 12 meses, que inclui o Sheloshim, que é de 30 dias. Portanto, são os 30 dias mais 11 meses. Durante esse tempo, as coisas retornam ao normal e os negócios novamente se tornam rotina. Porém, os sentimentos do enlutado ainda estão feridos pela ruptura do seu relacionamento com o parente. A procura de entretenimento e diversão é bastante reduzida. Ao final deste último estágio, o período de 12 meses, não se espera que a pessoa continue com seu luto, exceto por breves momentos. Na verdade, a tradição judaica reprova uma pessoa por prantear por mais tempo que esse período prescrito nesses 5 estágios. Nesse processo de luto gradual, magnificamente concebido, o judaísmo ergue o enlutado da tristeza e desespero para a retomada de seu equilíbrio e o traz de volta à vida normal. De onde vem Shivá, os 7 dias que fala desse período, desse segundo estágio? Então, estabelecer um tempo para a expressão da dor está indicado na Torá e é mencionado de forma recorrente em suas primeiras narrativas, nas narrativas chamadas narrativas históricas. O sumo sacerdote Arão é golpeado pela morte súbita de 2 de seus filhos, no auge da carreira desses. Quando Moisés pergunta por que a oferenda de sacrifício não fora consumida no dia da morte deles, Arão responde: coisas assim caíram sobre mim. Se eu tivesse comido a oferenda, isso teria sido agradável aos olhos do Senhor? Levítico capítulo 10, versículo 29. A explicação de Arão é que o tempo de luto não é tempo de festejar, tempo para festejar perante o Senhor. É especificamente para expressar a dor. E é também o profeta Amós, através dele, Deus fala e refere-se a um período especial para o luto. Amós profetiza as consequências desastrosas da injustiça e imoralidade e declara assim: e eu transformarei suas festas em luto, e todas as suas canções em lamentos, e trarei sacos de estopa sobre todas as cinturas, e calvície sobre todas as cabeças, e farei isso como se fosse um luto pelo único filho. E o fim será um dia amargo. Amós, capítulo 8, versículo 10. O dia de chorar é chamado Yom Mar, um dia amargo. Há escritos que mostram chorar pelos mortos já era praticado nos tempos antigos. Tempos antigos, que eu digo, antes do Êxodo,
antes do Êxodo. Tempos em que se tem notícia que remontam para o período ainda anterior à revelação do Monte Sinai, que já foi depois do Êxodo, na caminhada em direção a Canaã, já aqui sob a liderança de Moisés. Pranteavam intensamente, não apenas por um dia, mas por uma semana. Portanto, Shivá já existia naquele período. Assim, por exemplo, José ficou de luto durante 7 dias após o falecimento do patriarca Jacó. Não havia ainda nenhuma lei, nenhum mandamento, porque é bem dentro do período que Israel está mal começando o seu período de escravidão no Egito. Agora, após a revelação do Monte Sinai, Moisés estabeleceu os 7 dias de luto por decreto especial. Agora se tornou oficial, declarando-o como doutrina formal, que até então tinha sido praticado apenas como costume. E ele fez valer os 7 dias de luto, como fez valer os 7 dias de júbilo nas grandes festas. A conexão entre as duas coisas, entre esses dois opostos, é sugerido no versículo de Amós, que nós já citamos. E eu transformarei suas festas em luto. Assim como as festas eram observadas por uma semana, também o luto deveria ser observado por uma semana. Assim, desde os primeiros momentos da história judaica, o povo judeu tem cumprido a Shivá pelos parentes falecidos como dias de amargura. Yom Mar. O ocasional desrespeito a Shivá em algumas partes da comunidade judaica, ou a decisão informal, sem a autorização rabínica, de observar um número arbitrário de dias, talvez na ânsia de querer ganhar dinheiro, ter seus lucros monetários, ele não observaria os 7 dias, ou ainda aquele jeitinho, que nós chamaríamos hoje de jeitinho brasileiro, de fazer coincidir com o final de semana. Então, essas coisas, essas manobras eram totalmente proibidas. Não se podia, de forma nenhuma, fazer esse tipo de negociação que era considerado um desrespeito às gerações sagradas na questão da memória do povo. Então, chegamos, então, à questão da segunda parte. Nós vimos o luto judaico até aqui, mas agora queremos ver como o cristão deve lidar com a morte de acordo com o ensino da Bíblia. Como deve ser isso? Na tela seguinte, nós temos que o cristão deve passar pela fase do luto com esperança e firme confiança no consolo de Deus e de sua palavra. Vamos rever isso aqui? O cristão deve passar pela fase de luto com esperança e firme confiança no consolo de Deus e da palavra de Deus. A perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Isso era assim para o judeu, é assim para qualquer pessoa, e para o cristão não é diferente. No entanto, para o cristão fiel, que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, haverá da parte de Deus o conforto, o consolo que o coração enlutado necessita, nos momentos mais tristes que ele possa enfrentar. Esse quadro que você vai ver agora mostra isso mais ou menos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. A figura mostra como é que pode ser, ou como pode se comportar alguém que está nessa situação, buscando na própria Escritura
da Sagrada Escritura o consolo para a sua situação, para o seu coração pesado, pesaroso, enlutado, que estiver passando naquele momento, naquele instante. Perder alguém que amamos traz sempre muita dor. A diferença é que o crente em Jesus tem a esperança que esse não é o fim de tudo. Nós temos a certeza de que estaremos na eternidade. Então, é difícil a separação? É. Mas não é impossível de ser superada. Deixe-me dizer aqui, tristeza, sim, o cristão também sente tristeza. Mas ele não precisa desesperar-se. O não cristão se desespera e a gente pode até entender por quê. Porque para ele terminou tudo. Porque ele não tem expectativa nenhuma quanto à eternidade de vida com Cristo, que nós temos. Por isso, nós sentimos tristeza, nós ficamos enlutados, mas nós temos a certeza, a absoluta convicção de que nem tudo terminou. Temos algo pela frente. Então, na sequência, enfrentando o luto de acordo com a Bíblia. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não está alheio ao nosso sofrimento. Deus concede ajuda e consolação que precisamos para enfrentar a perda, a dor da perda. Ele nos socorre, ele nos ampara. E, em segundo lugar, entendemos que por meio do que a palavra de Deus ensina, por meio da Bíblia, o cristão deve enfrentar o luto com esperança e confiança em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que a nossa esperança não se resume apenas nesta vida. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 15, 19. O cristão confia em Jesus Cristo, que prometeu levar todos que nele creem para o seu reino eterno, para o lar celestial. Essa é a nossa esperança, a nossa convicção. Contudo, enquanto ainda estivermos aqui, estaremos sujeitos a aflições e sujeitos à morte. E é natural manifestar tristeza durante algum tempo pela perda e saudade de alguém que nos deixou. Deus conhece a dor e o sofrimento. Deus conhece a dor e o sofrimento que uma separação assim pode causar. Ele mesmo sofreu quando seu filho Jesus morreu em nosso lugar. Mas, graças a Deus, Cristo venceu a morte. E nós, como já disse, não precisamos estar desesperados quando nós somos afetados pela morte, com a perda de alguém. Tristes, podemos ficar. Desesperados, não. Não há lugar para desespero na vida daquela pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador único e suficiente. Paulo vai dizer na tela seguinte, nós vamos ver isso, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O desespero é para quem não tem Cristo. Para quem tem Cristo, a tristeza até que cabe, sim, mas desespero não. Quais são as fases do luto, no caso do luto do ponto de vista do cristão? Não há um período exato. Nós vemos que o judeu tem tudo isso esquematizado, como é que deve ser. Nós não temos esse tipo de calendário, não. Não há um período exato para se estar enlutado pela morte de alguém. Isso varia de pessoa para pessoa, eu diria até de cultura para cultura. E, além disso, consideramos que o luto é um processo, esse poderá ser mais ou menos intenso
consoante ao estado emocional. E também vai depender do grau de proximidade. Vai depender da fé que a pessoa professa. Na tela seguinte, nós vamos ver o seguinte: num primeiro momento, quem enfrenta o luto recebe um forte impacto com a notícia da perda. As lágrimas, a dor, a fragilidade emocional e a tristeza nos abatem e se potencializam, dando assim o início ao processo do luto. Para muitos, parece que falta o chão debaixo de seus pés. É realmente muito difícil ter que se separar de quem amamos por causa da morte. A morte é cruel. A morte realmente pode nos abater. Quase sempre acontece, então, uma primeira fase, que é a fase da negação, em que normalmente não aceitamos que a realidade seja aquela. Alguns tentam fugir dessa verdade revoltando-se. Outros tentam encontrar uma explicação ou encontrar alguém culpado para o que aconteceu. Logo em seguida, então, há passos difíceis a serem dados. Será preciso passar pelo processo da despedida. Em geral, é um processo muito doloroso. Preparação do funeral, sepultamento. Nada fácil. Nada fácil. Mas aí tem o estágio seguinte. O estágio seguinte é aquele em que mais se nota a ausência ou a falta do ente querido que partiu. Nessa etapa é preciso encontrar total apoio em Deus. Esse é o momento em que o vazio da falta, as lembranças, vão fazer a dor sobressair. Para muitos, esse pode se tornar um momento de grande tristeza e até de depressão. Precisamos ter a esperança firmada em Jesus para ultrapassarmos essa fase. E com a ajuda de Deus e com o passar do tempo, começa-se então o período da aceitação da perda. Os que conhecem o Senhor Jesus podem experimentar uma total consolação do Espírito Santo, segundo o qual a dor se transforma em saudade. O conforto de Jesus lhe fará sentir o retorno da serenidade e paz ao coração. O ponto seguinte que eu quero trazer aqui é o que Deus diz sobre tristeza e como o cristão deve expressar o seu luto. O cristão não deve ser indiferente nem se desesperar, como já dissemos há pouco. Antes deve agir com amor, sinceridade, equilíbrio e fé. Cada pessoa tem a liberdade de manifestar as suas emoções com lágrimas, orações, silêncio, palavras de lembrança. E mesmo abatido, o cristão mostra-se sempre confiante na palavra de Deus e no consolo do Espírito Santo. Outra vez, Paulo, aos Coríntios, na segunda carta, verso 4, versículo 8 e 9, fala a respeito disso. Nas diferentes culturas, o luto, interna e externamente, é expressado de maneiras diferentes. O choro, o lamento e o pesar são bastante comuns em quase todas as etnias. Em nossa cultura, há aqueles que costumam resguardar alguns dias para o luto, outros que usam algum padrão no quesito comportamento ou na cor específica da roupa que vestem. Alguns ficam em silêncio, etc. No funeral, propriamente dito, via de regra, são colocadas coroas de flores artificiais e flores naturais, às vezes em profusão. Eu lembro de uma vez, num funeral desses, que havia tantas coroas e tantas flores em cima do caixão, que as pessoas que queriam ainda ver o rosto daquela pessoa teriam que afastar as flores para poderem chegar a ver. Eu lembro de ter dito naquela ocasião, tomei a coragem para dizer, por que essas flores não foram dadas à pessoa enquanto ela estava viva? Porque ali
ela não podia mais sentir nenhuma alegria, nenhuma satisfação, o cheiro das flores, nada disso. Mas nós temos esse costume, essa cultura de encher de flores em torno do caixão ou sobre a sepultura no dia do sepultamento, quando em vida nós não demos nenhuma flor. É para você refletir também. Você quer dar flores para alguém? Dê enquanto a pessoa está viva. Eu posso deixar aqui um legado escrito se quiserem. Não faço questão de flores no meu sepultamento, não. Não porque não gosto de flores, mas eu não vou mais poder usufruir de nada naquele momento. Então, se você quiser fazer alguma coisa por mim, faça agora. Faça enquanto eu estou aqui. Porque depois nada mais vai representar nada. A tela seguinte mostra que a Bíblia não condena. A Bíblia não condena as formas ou expressões de luto. Apenas orienta que o cristão não deva se desesperar pelos que partem. Já falamos isso e repetimos aqui, né? Não condena, mas orienta que não haja desespero. Nada contra a tristeza, nada contra o luto em si, mas desespero não tem lugar. Jesus chorou por seu amigo Lázaro, que havia morrido, mas consolou aos que creem nele com a promessa da ressurreição e vida eterna. Tela seguinte, que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Essa esperança que é a certeza, e que no futuro pode nos consolar os corações, coração de qualquer cristão, com certeza é a esperança de que a morte é apenas uma separação momentânea. Nos separamos por algum tempo, para depois estarmos juntos por toda a eternidade. Pela fé, todos os que creem receberão em Cristo a vida eterna. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Agora, o que a Bíblia diz sobre o luto e como o cristão deve lidar com a morte? Apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la, não é mesmo? Eu acho que eu não estou tão preparado para isso e você também não. Mas é natural que as pessoas enfrentam a morte. Todos nós vamos um dia fatalmente morrer, a não ser que estejamos aqui quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que a morte é o pagamento correto dos nossos pecados. Mas para solucionar esse problema mortal, Deus nos dá graciosamente a vida eterna em Cristo Jesus. Veja na tela seguinte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Graças a Deus por isso. Por mais assustadora que seja a morte, com Jesus Cristo, o cristão não precisa mais temer, nem sofrer constantemente por causa da morte. A morte exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas, desconectando-as deste mundo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna e um corpo glorificado. Por isso, quem confia no Senhor já não precisa ficar assombrado e nem deprimido por causa da morte. Jesus venceu o poder da morte e do inferno. Já não há condenação, diz Paulo aos Romanos, versículo 1 do capítulo 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar da dor e da saudade causadas pela separação dos que partiram, não precisamos permanecer tristes
porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro. E como Jesus ressuscitou, todos os que creem nele também viverão. Veja aí na tela. Portanto, o cristão deve lidar com confiança perante a morte. Deve lidar com a morte com confiança, poderia ser assim também. E eu quero terminar com uma palavra do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal... A outra tela, por favor. E o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 54 a 57. Por causa que nós temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus, mediante essa confissão e o perdão que Jesus nos concede, o pecado não faz mais nenhuma diferença no sentido de nos amedrontar, que nós já vencemos essa parte. O pecado é como uma espécie de aguilhão, com um ferrão de uma vespa, por exemplo. Se o ferrão da vespa for retirado, a vespa é inofensiva. Assim é o pecado que foi perdoado. Ele não ofende mais, ele não pode mais ferir, ele não pode mais impedir o nosso relacionamento com Deus. Porque em Cristo nós já fomos perdoados. Então, assim sendo, fica mais fácil enfrentarmos a morte, ou a nossa própria, ou a dos nossos queridos. Porque todos nós estamos sujeitos a enfrentá-la, mais cedo ou mais tarde. Como disse ainda há pouco, a não ser aqueles que ficarem até quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Esses, então, serão transformados e não passarão pela experiência da morte física. Então, era isso que eu tinha para nessa oportunidade. Eu espero que, de forma nenhuma, eu tive o propósito de esgotar o assunto. Não tem como, num espaço desse aí, esgotar esse assunto, mas, pelo menos, dar alguma orientação, algum diretriz para nós pensarmos e analisarmos e estudarmos mais a fundo, oportunamente, sobre essa questão. Que Deus, pois, nos abençoe e complete o que ficou incompleto aqui. Amém e amém. E assim terminamos nosso estudo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado porque você já curtiu, aquele que já curtiu, aquele que você também já se inscreveu no nosso canal, então muito obrigado. Agora não se esqueça de compartilhar, lembrando que hoje, às 18 horas, logo mais, teremos a nossa programação lá na igreja, lá na sede, na rua Castro Alves 228. Então você que está nos assistindo e tem interesse em nos visitar, está o endereço, rua Castro Alves 228, coloca lá no Google, o Google vai colocar a gente, te direcionar lá para nosso templo, nossa igreja. Então fica o convite, 18 horas, lá na nossa sede. E para quem não pode estar se deslocando, tem também aqui no YouTube, vai estar passando aqui no YouTube também. Então, temos essa opção para quem não pode se deslocar. Então, que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo domingo. Próximo domingo esse que teremos a EBD também online. Lembrando que todo mês de janeiro nosso EBD será online, totalmente online. Estará passando aqui no YouTube às 16 horas. E o tema da próxima EBD é Celebrando a Vida. E será um estudo apresentado pelo pastor Osíris Marques, irmão da esposa do nosso pastor Jussara Marques. Então, fica o convite. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Vamos orar para encerrar esse momento. Então, muito obrigado. E lembrando, 18 horas, teremos a nossa celebração presencial, mas também aqui no YouTube. Então, vamos orar.
Senhor, nosso Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo estudo maravilhoso que o Senhor pastor Arno nos trouxe, Senhor, e que esse estudo, Senhor, tenha tocado os corações e tenha deixado, Senhor, as suas marcas nos corações, Senhor. Que as pessoas tenham tirado proveito, Senhor, de tudo que foi dito aqui. Uma vez eu agradeço, Senhor, pela presença e presença de cada um. Obrigado pela vida do pastor Arno. Obrigado, Senhor, pela instrução que o Senhor deixa a ele. E te entrega, Senhor, nossa celebração que está por vir. Nos dá, Senhor, direção e nos abençoa neste momento. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Muito obrigado e até às 18 horas na nossa celebração.